Fala pessoal, tudo certo por aí? Porque depois do que o Corinthians fez no Mineirão, eu confesso que fiquei até sem chão. Que atuação absurda! Que noite daquelas para guardar com carinho e repetir o vídeo várias vezes, porque não é sempre que um time vai até um estádio gigantesco, lotado, vibrante, com mais de 50 mil pessoas empurrando o adversário e simplesmente toma conta do ambiente como se estivesse no quintal de casa. O clima era tenso. O Cruzeiro vinha embalado. A torcida deles estava numa confiança de assustar. Mas bastaram alguns minutos para o Corinthians virar o ar do estádio, silenciar quem estava empurrando o time da casa e fazer a Fiel, espalhada pelos setores, soar como se tivesse lotado tudo sozinha. E o mais doido é que não era um Corinthians previsível, aquele que a gente vinha vendo nas últimas rodadas do Campeonato Nacional, num ritmo arrastado, sem intensidade, sofrendo para criar jogadas, deixando espaços, vivendo de lampejos individuais. Não, ontem apareceu um Corinthians totalmente diferente, com postura, concentração, coragem e, principalmente, estratégia. A gente fala tanto de postura em jogo grande, de entender o momento, de se adaptar ao adversário. E foi exatamente isso que aconteceu. Parecia outro time. Parecia que tinham apertado um botão e acordado aquele Corinthians copeiro que sempre aparece quando o assunto é Copa do Brasil. E é curioso porque o Cruzeiro entrou com tudo, tentando fazer aquilo que tem sido sua principal arma: velocidade, transição rápida, arrancada pelos lados, aproximação curta pelo meio, aquele jogo agressivo que costuma desmontar defesas. Só que não funcionou. O Corinthians simplesmente não permitiu que fosse perigoso. O time ocupou espaço, antecipou, pressionou no momento certo, diminuiu os corredores e não deixou o adversário encaixar suas jogadas habituais. E quando teve a bola, principalmente no primeiro tempo, soube usar cada posse com inteligência. Nada de chutão, nada de desespero. Parecia um time que já estava acostumado a jogar esse tipo de partida, que sabia exatamente o que queria e como fazer. O gol saiu em um lance que simboliza muito bem essa mudança de postura. A jogada começando no meio, o Bidon avançando alguns passos para uma zona onde costuma entrar menos, se comportando realmente como um articulador, algo que ele desenvolveu muito nos momentos em que o Garro esteve fora. A bola chega nele de um jeito que permite girar o corpo, erguer a cabeça e enxergar o espaço que o Carrilho estava atacando pelo lado direito. E quando o Carrilho recebe, dá para perceber que ele estava confortável na função, como se tivesse reencontrado um lugar onde sempre pertenceu. E, de fato, pertenceu por muito tempo. Ele encara a marcação, cruza com precisão, acha o Yuri no segundo pau e ali nasce a jogada que termina no toque certeiro do Memphis Depay, que aproveita a confusão na área, engana o zagueiro e coloca a bola para dentro. E esse gol vale muito mais do que apenas uma vantagem no placar. Ele simboliza confiança, mudança de atitude e demonstração de que o Corinthians não foi ao Mineirão para sobreviver. Foi para competir, ser protagonista, jogar de frente, construir o resultado e só depois administrar. É aquele tipo de postura que a gente não via há algum tempo. Principalmente nos jogos pelo Campeonato Nacional, porque ali o time parecia sem brilho, sem energia, sem o espírito de competição que essa camisa exige. Mas, na Copa do Brasil, é como se ligassem a chave. É como se o clube respirasse outro ar. São 7 jogos e 7 vitórias. E não é que venceu times qualquer. Passou por adversários tradicionais.
enfrentou clássicos, lidou com pressão, jogou fora de casa, segurou momentos complicados e, mesmo assim, manteve um padrão competitivo que impressiona. E impressiona também como todos os setores funcionaram. O meio-campo se impôs, os laterais ganharam espaço, os zagueiros fizeram partida segura, o goleiro cresceu quando precisava e o ataque teve personalidade. O Maicon, por exemplo, fez talvez sua atuação mais completa com essa camisa em muito tempo, com leitura de jogo, antecipações e escolhas corretas. O Mateuzinho brilhou de um jeito que até surpreendeu muita gente, segurando o lado dele e respondendo defensivamente e ofensivamente quando o jogo exigiu. O Gustavo Henrique fez uma partida quase perfeita no comando da defesa, sempre bem posicionado, sempre atento, limpando as jogadas antes que se transformassem em algo perigoso. E quando o Cruzeiro voltou para o segundo tempo, tentando pressionar de maneira mais agressiva, o Corinthians entendeu que não dava para sair jogando sempre com a bola no pé. Então controlou o espaço, recuou 2 passos, fechou linhas, dificultou a transição e obrigou o adversário a jogar cruzamentos na área, algo que não é exatamente o ponto mais forte deles. E aí brilhou o Hugo, que entrou em modo paredão e fez todas as defesas importantes que um goleiro precisa fazer em jogo decisivo. Não foi milagre, não foi espetáculo, foi seriedade, segurança, leitura. O tipo de atuação que passa calma para o time inteiro. Mesmo administrando o resultado, o Corinthians quase ampliou, quase encontrou o segundo gol em mais de um lance, especialmente depois das entradas do Vitinho e do Garro, que deram mais mobilidade no contra-ataque. E o time seguiu consciente, mesmo quando Dorival montou aquela linha mais pesada no fim, colocando mais um defensor para fechar o campo e garantir que não haveria espaço para aquele contra-ataque mortal que o Cruzeiro tanto gosta. E o que dá ainda mais valor é saber que esse desempenho não é obra do acaso. Não é chute, não é sorte, não é bola desviada, é estratégia, é leitura de jogo, é execução coletiva e individual. É entender o que estava em jogo e responder à altura. O Corinthians, que entrou em campo no Mineirão, jogou como um time que sabe o tamanho da partida e o peso da camiseta. E é esse tipo de Corinthians que o torcedor sempre cobra, sempre espera e sempre reconhece quando aparece. E quando a gente fala desse Corinthians da Copa do Brasil, não é exagero dizer que parece até um universo paralelo. Porque é impressionante como esse time se transforma emocionalmente e tecnicamente quando pisa em campo por esse torneio. Basta observar a postura, o brilho nos olhos, o modo como cada jogador disputa cada bola como se fosse a última. O jeito como o time inteiro se fecha, como se entendesse que esse é o momento em que não há espaço para distração. É algo diferente. Algo que não se explica só com esquema tático ou com ajuste técnico. Tem uma força simbólica por trás disso, uma ligação histórica entre o clube e a competição que transforma o ambiente, que dá outra energia, que empurra, que cobra, mas também que serve de combustível. E Dorival Júnior entende isso como poucos. Ele tem uma leitura rara desse tipo de cenário. Sabe identificar o momento ideal para mexer. Sabe quando precisa adiantar as linhas. Sabe quando precisa recuar. Sabe quando o time precisa controlar o jogo com a bola e quando precisa controlar apenas o espaço. Não é por acaso que a carreira dele é marcada por grandes campanhas nesse torneio. Ele conhece como poucos o ritmo do mata-mata, as nuances emocionais, a importância de cada detalhe, o valor de cada segundo, a necessidade de administrar o ambiente. E mais uma vez, ele mostrou isso no Mineirão, com um plano de jogo montado com calma e executado com precisão, algo que não se improvisa da noite para o dia.
E quando se fala em execução, é impossível não destacar o trabalho do meio-campo, que foi absoluto na maior parte do jogo. A intensidade para pressionar, a leitura para cortar linhas, o cuidado para não perder a bola em zonas perigosas, a inteligência para ditar o ritmo em momentos específicos. Foi um setor que simplesmente não deixou o Cruzeiro respirar. Não permitiu que criassem superioridade no centro. Não deu espaço para aqueles passes curtos que normalmente organizam o jogo deles. E mesmo quando perderam o domínio em alguns minutos do segundo tempo, a recomposição foi rápida, a cobertura funcionou e não houve aquele tipo de desorganização que costuma custar caro em mata-mata. E o que falar da defesa? Se teve um momento que deixou claro o amadurecimento do time, foi a maneira como os jogadores do sistema defensivo assumiram o protagonismo na etapa final. Eles não só ganharam a maioria das disputas diretas, como entenderam que não era hora de inventar, não era hora de tentar sair jogando de forma arriscada. Era hora de simplificar, de jogar sério, de fazer o básico bem feito, de colocar a bola onde ela precisava estar. E esse tipo de postura não aparece só por acaso. É fruto de repetição, de ajustes, de treino e de jogadores que entenderam a responsabilidade que carregavam numa semifinal. E enquanto o Cruzeiro tentava acelerar o jogo de qualquer jeito, tentando empurrar o Corinthians para trás, o time paulista mostrava que sabia onde pisava. Não se desesperou, não se desorganizou, não perdeu o controle emocional. Pelo contrário. Mesmo sem ter mais tanto a bola, o Corinthians conseguiu transmitir a sensação de que estava no controle. Como se cada interceptação, cada disputa ganha, cada arrancada curta fosse um aviso de que nada estava acontecendo por acaso. E isso é algo que só times muito maduros conseguem fazer. Defender com solidez, sem transmitir nervosismo, se fechar sem parecer acuado, administrar sem parecer que está só sobrevivendo. E ainda teve o fator emocional, porque jogar no Mineirão com aquele ambiente é algo gigantesco. A pressão é constante, o barulho é ensurdecedor, a vibração dos torcedores adversários pode te afetar a qualquer momento. Mas não afetou. A Fiel, mesmo em número reduzido dentro do estádio, parecia multiplicada. As câmeras mostravam em vários momentos aquele grupo de 3.000 torcedores que cantavam como se fossem 30.000, empurrando o time, gritando cada dividida, vibrando com cada corte, acreditando desde o primeiro minuto que seria possível, mesmo quando muita gente duvidava. E isso mexe com os jogadores, isso contagia. Isso dá força quando as pernas pesam e a mente começa a oscilar. A Fiel tem esse poder. Ela muda jogo, ela muda ambiente, ela faz barulho quando precisa e silêncio quando o adversário tenta crescer. E dentro de campo, os destaques foram tantos que fica até difícil eleger um só. Memphis Depay foi decisivo mais uma vez, mostrando que talento não se discute e que jogador desse nível aparece quando o jogo exige. Bidon fez uma partida de gente grande, assumindo responsabilidades, dando ritmo, enxergando espaços, entregando uma maturidade que muitos jogadores demoram anos para conquistar. Carrilho reencontrou o futebol que o torcedor sabia que ele tinha, atacando espaço, apoiando, recompondo, se doando em cada jogada. Maicon fez uma atuação que parecia saída de um manual de liderança, com postura, precisão e intensidade. Os laterais foram irretocáveis, especialmente Mateuzinho, que ganhou praticamente todas no setor dele. E o goleiro, que atuação! Hugo foi seguro do início ao fim, fazendo defesas importantes que se passam despercebidas para quem só olha o resultado final. Significam o mundo para quem entende o contexto da partida.
Ele foi firme em cruzamentos, foi rápido nas bolas rasteiras, foi valente quando precisou sair do gol, foi frio quando era necessário prender a bola e esfriar o jogo. É aquele tipo de goleiro que cresce em partida grande, que entende o peso do momento e que deixa claro que está ali para marcar história. E mesmo com toda essa entrega, o time ainda encontrou força para quase ampliar o placar. Cada aceleração do Vitinho deixava a defesa adversária em alerta. Cada toque do Garro mudava a dinâmica da jogada. Cada transição rápida carregava a sensação de que o segundo gol poderia sair a qualquer instante. Isso mostra que o Corinthians não estava apenas se defendendo, ele estava esperando o momento certo para finalizar o jogo. E mesmo que esse segundo gol não tenha vindo, a postura ofensiva manteve o Cruzeiro sempre preocupado, sempre com medo de se expor demais e levar o golpe. E quando Dorival montou aquela configuração final com uma linha mais densa atrás, trazendo mais firmeza para os minutos derradeiros, ficou claro que era uma escolha planejada. Não era recuo por medo. Era recuo por inteligência. Era preservar o resultado. Era respeitar o adversário. Era entender que aquele placar tinha um valor enorme, pensando no confronto de 180 minutos. E foi com essa consciência que o time terminou o jogo. Organizado, compacto, atento, firme, sem correr riscos desnecessários. Tudo isso mostra um Corinthians que entendeu o que estava em jogo, que abraçou o tamanho do desafio, que respondeu com maturidade e que mostrou um futebol extremamente competitivo. Um Corinthians que recusa a ideia de que semifinal é lugar para hesitação. Um Corinthians que voltou a jogar com alma, com intensidade, com a responsabilidade que sua camisa carrega. E quando esse espírito aparece, é difícil imaginar qualquer adversário enfrentando uma noite tranquila contra ele. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Rumores começaram a circular nos bastidores do futebol brasileiro e um nome voltou a agitar a torcida corintiana: Yuri Alberto. O jovem atacante, que vinha mostrando bom desempenho com a camisa do Corinthians, estaria prestes a deixar o clube. Fontes próximas ao jogador indicam que há conversas avançadas com possíveis destinos, mas nada ainda foi confirmado oficialmente. A movimentação tem gerado burburinho, não apenas entre os torcedores alvinegros, mas também entre clubes interessados em reforçar o ataque. Yuri Alberto chegou ao Corinthians com expectativas altas e sua presença no time rapidamente chamou atenção pela capacidade de infiltração e finalização. No entanto, sua saída, caso se concretize, poderia representar uma mudança significativa na estratégia do clube para a temporada. Nos bastidores, comenta-se que a diretoria está dividida entre tentar segurá-lo a qualquer custo ou aproveitar o momento para realizar uma venda vantajosa financeiramente. Enquanto isso, a torcida se vê em clima de especulação. Alguns torcedores demonstram preocupação com a possível perda do jogador, apontando que seu perfil é difícil de substituir, especialmente em um time que busca consistência ofensiva. Outros, mais pragmáticos, entendem que o mercado pode abrir portas interessantes para o Corinthians e que a saída de Yuri Alberto poderia render recursos para reforços estratégicos. O cenário se torna ainda mais instigante com a presença de clubes estrangeiros e nacionais interessados em jovens talentos com potencial de crescimento rápido. Rumores apontam que o nome de Yuri Alberto aparece em diversas listas de scouting, o que aumenta ainda mais a pressão sobre a diretoria corintiana. Entre jornalistas e analistas esportivos,
A questão já virou tema de debates. Qual seria o impacto real da saída do atacante e quem poderia ocupar seu lugar sem comprometer o desempenho ofensivo da equipe? Seja qual for o desfecho, uma coisa é certa. O burburinho em torno de Yuri Alberto promete movimentar o mercado e provocar debates acalorados nos próximos dias. A torcida, sempre antenada, acompanha cada sinal de negociação com olhos atentos, torcendo para que, independentemente do destino do jogador, o Corinthians consiga manter sua força dentro e fora de campo. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!